que é que a Bíblia diz sobre isso? Vou ler aqui uma passagem da Bíblia para nós fazermos uma oração hoje. Mas antes vou ler, está bem? Vamos ler Ezequiel capítulo 39. Versículo 21 em diante. Vamos ler juntos? Lemos então juntos. Manifestarei a minha glória entre as nações. Repare, manifestarei. Quem é que está a falar? Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações e todas as nações verão o meu juízo, o meu julgamento que eu tiver executado e a minha mão que sobre essas nações tiver eu descarregado. Ou seja, Deus vai descarregar uma pancada enorme em um monte de nações. É isto que está a dizer este versículo 21. E as outras nações todas do mundo vão ver que só Deus podia ter feito aquilo. Israel não era capaz de fazer aquilo. Deus fez. Agora, vamos ler o 22. Diz assim. Lemos juntos, desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Até hoje, Israel, na sua maioria, não entende. Porque é que sofreram? Porque é que perderam no ano 70 a sua terra? Porque é que foram expulsos pelas nações? Eles não percebem. Não percebem porquê? Porque para si é fácil perceber, porque você conhece as Escrituras. Mas eles não percebem, porque não relacionam o que aconteceu, o que eles fizeram contra Cristo e as consequências que isso teve. Quem é que me está a entender? Como eles acham que Jesus não era o Messias, e o que fizeram foi um favor a liquidar um falso profeta, mas eles mataram o Messias. Não percebem que o que lhes aconteceu a seguir é consequência disso. Ou seja, Deus trouxe um juízo sobre a nação de Israel. Você olha para Israel e vê que quase 2000 anos eles estiveram sem a sua terra. Só no fim da Segunda Guerra Mundial é que regressaram para a sua terra. E o Estado de Israel foi estabelecido de um dia para o outro. Deus está a falar disto aqui. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão, ou seja, os seus olhos vão ser abertos e vão perceber. E depois diz terceiro, versículo seguinte, leia comigo. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio. Quantos anos é que ficaram? Quase 2000. Porque agiram perfidamente contra mim. Ou seja, Deus diz, isso que fizeram foi contra mim. O que fizeram a Cristo foi contra mim. E eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários e todos eles caíram à espada. Jesus tinha-os avisado disso por causa desta profecia. Vamos seguir. Lemos 24. Segundo a sua imundícia, olha o que Deus acha às religiões. As religiões são uma imundícia, olha o que eu lhe digo. E as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o meu rosto. Ou seja, Deus não os defendeu. Deus não os defendeu. Ai de si que Deus não o defenda. Versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Pelo meu santo nome. É o nome de Deus que está em jogo. Não é o nome de Israel que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quem é que me entendeu? Deus toma este assunto como dele. Versículo 26 diz, esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim. O problema de Israel foi contra Deus. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, ou seja, quem os tire de lá. O Hamas quer os tirar de lá, o Irão quer tirá-los de lá, todas as nações muçulmanas à volta querem tirá-los de lá. Minha pergunta é, vão conseguir tirá-los de lá? Por que é que não vão conseguir tirá-los de lá? Deus disse, fui eu que os pus aqui outra vez, o seu período de julgamento acabou,
Ao fim deste tempo de juízo, terminou o seu tempo de julgamento e de juízo, e eu trouxe-os outra vez para aqui. Esta terra é deles. Ponto. Se os muçulmanos soubessem este versículo, estavam quietos. Sim ou não? Estavam quietos, 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 quietos. Quietos. Mas não estão quietos. Mas vão ficar quietos. Versículo 27 diz: quando eu tornar a trazê-los dentre os povos. Diga-me se isso já aconteceu. Já aconteceu, filho. Já aconteceu, já vieram de todas as terras, todos os povos, todas as nações, e vieram, e são lá 10 milhões. Israel tem 10 milhões de habitantes. A maior parte deles judeus. Também tem alguns árabes lá que estão bem socializados dentro da terra de Israel. Quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e os houver ajuntado nas terras, das terras dos seus inimigos, quer dizer, vou trazê-los das terras dos seus inimigos, trazê-los para lá. E tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Versículo 28, leia comigo. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Ou seja, ainda hoje, todos os dias, aviões com os israelitas chegam para morar lá. Não têm sossego em muitas partes do mundo, com a perseguição, principalmente dos muçulmanos, e, portanto, regressam para lá. E no versículo 29 termina assim. Agora isto é que é espantoso, o versículo 29. Ou seja, nós estamos a falar sobre o Espírito Santo. Veja o que Deus diz acerca do Espírito Santo para Israel. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ou seja, eles vão ser batizados no Espírito Santo como nós e vão se tornar irmãos nossos. Quem sabe alguma coisa da Bíblia sabe que para receber ao Espírito Santo é preciso receber a Jesus primeiro. Amém? Deus vai abrir os olhos deles e vai torná-los irmãos nossos, aceitando a Cristo como nós aceitamos. E como é que Deus vai fazer isso? Vai fazer isso numa coisa que na Bíblia se chama a guerra de Gog e Magog. Portanto, o capítulo, isso você devia tomar nota, o capítulo 37 de Ezequiel é um capítulo que fala sobre o regresso de Israel, de todas as nações por onde foram debandados e regressam à sua terra. É o capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel, capítulo famoso dos ossos secos. Quem é que já ouviu falar do capítulo dos ossos secos? Ossos secos, Deus faz reviver aqueles ossos e diz assim, disse Deus, Ezequiel 37, versículo 11, perdão. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Que é quando eles estavam lançados pelas nações e perseguidos de nação em nação. Até de Portugal foram perseguidos. Infelizmente, Dom Manuel, por causa da influência dos reis de Espanha, em Espanha, os reis católicos e a perseguição do catolicismo contra os judeus. E depois ele expulsou-os, eles foram, a maior parte deles, de Portugal para a Holanda, e tornaram a Holanda uma potência. Depois, no versículo 12, diz, portanto, profetiza e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas ao povo meu e vos trarei à terra de Israel. Como eu disse, isto aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial. E depois, no versículo 14, diz, porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. O capítulo 37 tem ainda outras características de coisas que ainda não aconteceram, porque se vão acontecer só durante um milénio, quando Jesus vier, e uma delas é esta que está aqui, versículo 24.
mas vamos ler antes, versículo 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tornarei os filhos de Israel, os tomarei de entre as nações para onde eles foram, os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. E o versículo 22, farei deles uma só nação, na terra, nos montes de Israel, um só será rei sobre todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois povos. O versículo 24 diz assim, vamos ler o versículo 24. E o meu servo David reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. O rei David vai voltar a ser rei sobre Israel? Esse é o cargo que Deus tem para o rei David. Quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão com um corpo de ressurreição e David vai voltar a ser rei sobre Israel. É o cargo que Deus lhe atribuiu como recompensa pelo seu esforço, pela sua vida, pela sua dedicação. O seu esforço que você fizer, o seu trabalho que você faz, as coisas que você faz para Deus vão ter uma recompensa nesta altura. David já está aqui escrita qual é a recompensa dele. A sua ainda não sei, nem a minha. Mas pode contar que Deus tem uma recompensa para aqueles que o servem. Quantos é que o servem aqui? Então o capítulo 37 é um capítulo que fala sobre o regresso de Israel para a sua terra, que nós assistimos nestes últimos, desde 48, não é? Do fim da Segunda Guerra Mundial, até aos nossos dias. Depois entra a funcionar o capítulo 38. E o capítulo 38 é um capítulo, todos estes capítulos são proféticos. Ezequiel viveu 570 anos antes de Cristo. Ezequiel, o profeta, viveu 570 anos antes de Cristo. Quer dizer, só passados 570 anos é que Jesus veio. Depois Israel crucificou a Jesus. Passaram-se quase 2000 anos. 2570 anos e começou a acontecer que eles regressaram para a sua terra. Isto é espantoso. Amém? Uma profecia tão exata. Mas o capítulo 38 não é menos exato. O capítulo 38 fala da guerra que se vai levantar entre Israel e nações em volta. Aqui diz, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Rússia, de Mesec, Moscou e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis nos teus queixos, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros todos vestidos de armadura completa, grande multidão com pavês e escudo empunhando toda a espada. Persas. Quem são os persas? O Irão. Etíopes. Mesmo a ver, das regiões onde é hoje a Etiópia, o Iémen. Aliás, o Iémen já se juntou nessa guerra. Agora, na notícia última é o Iémen juntou-se ao Irão. Atacar Israel. Put. Quem é Put? É Líbia. E com eles todos, com escudo e capacete, Gomer e as suas tropas. A casa de Gomer e Togarma. Turquia. Turquia vai se juntar, a Líbia vai se juntar, a Síria vai se juntar, com este barbudo que entrou agora para governar na Síria. Os países muçulmanos em volta vão se juntar. Eu tenho a impressão que aqueles do pacto que eles fizeram de Abraão lá com o Trump, fizeram uma coisa qualquer, como é que aquilo se chama? Os acordos de Abraão, que provavelmente ficarão na reserva, mas vão apoiar. Mesmo reservados, se não entrarem, vão ficar à porta e apoiar, porque são muçulmanos. Portanto, os muçulmanos têm que se apoiar uns aos outros. É uma das suas leis básicas. Mas quem vai estar muito metido de cabeça nisto é o Irão, a Turquia também vai estar, a Rússia vai se juntar. Quando você vir isto que eu estou a dizer agora, você está a ver o capítulo 38 e 39 em ação. E como é que Israel vai aguentar uma guerra contra estas potências todas? Como é que vai? Não vai.
Deus vai ter que entrar em ação. Israel vai perceber, foi Deus que nos livrou disto. Porque quem vai vencer essa guerra contra esse conjunto de mais de uma dúzia de nações, incluído o Afeganistão, os Paquistão e toda aquela gente que estão para ali virados para matar matar 7 e enterrar 8, vão estar todos a favor disto. Não há cá amigos ali à volta. Não há amizades à volta. Mas vão ser derrotados. Quem é que me entendeu? Vão ser derrotados, a derrota deles vai ser estrondosa. Como é que Israel vai conseguir vencer potências enormes, com armamentos brutais, com aviões de todo o tipo mais moderno que há, e mísseis e todo o tipo de coisas, e gente. O exército de Israel comparado com estes exércitos é uma miniatura. É uma daquelas miniaturas que se compra nos pastéis, uma miniatura, comparada com um bolo de casamento com vários andares. Ele é uma miniatura que não adianta nada. Não é possível vencer aqueles exércitos todos. Muito menos a Rússia metida no assunto. Com o apoio da China e com o apoio de toda a gente que vai estar com os olhos no petróleo daquela zona e que vai ser os nossos amigos. Sim, senhor, Israel fez muito mal em acabar com as armas nucleares do Irão. Quem é que você acha que vai ganhar esta guerra? Eu não estou a dizer que seja já esta guerra. Eu digo mais, eu oro para que não seja. Porque essa guerra vai durar uns anos, vai ser violentíssima, vai haver mísseis nucleares a voar e vai mudar toda a geoestratégia da região. Israel passa a ser, junto com os Estados Unidos, uma superpotência na área, vai acabar com tudo à volta e vai usar armas nucleares. Vai, sim, senhor. Vai ser uma desgraça. Quem é que me está a entender? Vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Porque vai se ver tão aflito, tão apertado, tão a ser destruído por todas as partes, que vai usar todos os meios possíveis e impossíveis. E estas nações vão ser derrotadas. O que é que vai acontecer com o equilíbrio que nós vemos hoje nas nações? Vai mudar tudo. Por isso, o capítulo 38 de Ezequiel e o capítulo 39, para quem sabe alguma coisa da Bíblia, sabe que essa guerra vai ser horrível. Diga para quem está ao seu lado, vai ser horrível. O pastor deseja isso? Não. Não deseja. Não. Mas vai acontecer. Porquê? Porque está aqui escrito. Vai ser horrível. Horrível. Quer ler mais alguma coisinha sobre isto que vai acontecer? Deus está a dizer como é que vai acontecer. Eu não estou a dizer que já é isto. Eu espero que não seja. Eu queria viver em sossego, em paz, mais algum tempo, porque isto ainda não é a Terceira Guerra Mundial. Vai haver muita gente para aí, ignorantes, a dizer que já é a Terceira Guerra Mundial. Não é, filho, não é. Lembra-se de dizer que era um docinho assim pequenino? E isto, que já é horrível, comparado com a Terceira Guerra Mundial, que vem depois, quando o Anticristo estiver cá a reinar, esse é que é o bolo horroroso que eu não aconselho ninguém ficar cá. Mas este, nós ainda estamos cá e vamos assistir. Não precisamos de estar muito cheios de medo disto. Mas está aqui escrito que vai acontecer. Estas nações todas vão se juntar contra Israel. Eu estou a falar de história que ainda não aconteceu. Mas Deus é assim, Deus conta a história antes dela acontecer. Portanto, a guerra de Gog e Magog vai acontecer? Vai. É já esta? Read my lips. Não sei se é esta. Deus não me disse que já é esta. Pode ser esta. Pode, se as outras nações todas se juntarem contra Israel.
Se você vir a juntar-se a Turquia, que está mortinho, aquele Erdogan louco e doido, está morto por pôr os pés no fogo, mortinho. Se vir que os outros países todos se juntam, se vir que se juntam tudo o que é tudo o que é islamista lá à volta, fanático, desde o Paquistão, o Afeganistão, não se aproveita um. Tudo aquilo que está lá à volta, que se juntem contra Israel, se juntem ao Irão contra Israel. Então você está a ver, se acontecer isso, se você vir isso nas notícias daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, então a guerra vai durar anos. Vai ser uma guerra violentíssima, vai durar anos. Acerca de Gog e Magog, que é a Rússia e os países satélites deles, com quem Putin se dá muito bem. No versículo 11, capítulo 39, Ezequiel 39, 11, diz assim: naquele dia, leia comigo, naquele dia, leia comigo, naquele dia, quer dizer, nesse tempo que existir esta guerra de Gog e Magog, leia comigo, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ali passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças e lhe chamarão o Vale das Forças de Gog. Até vou mudar o nome para aquele vale enorme que ali está, onde grandes batalhas se aconteceram em Israel no Velho Testamento. Versículo 12, leia comigo. Quantos meses? Só para sepultar os cadáveres vai demorar 7 meses. Preste bem atenção. Para sepultar pessoas durante 7 meses, tem que ser milhões de pessoas a morrer ali. Sim ou não? Tem que ser milhões de pessoas. Pior é que, vamos ler, você vai ver como as pessoas não podem ser logo sepultadas. Vão ter que ficar ali, com uma marca, um sinal. Sabe como é aquele sinal de radioativo? E que ninguém se aproxima? Viu aquilo que foi em Chernobyl? Aquela central nuclear explodiu e à volta veio uma nuvem que espalhou radioatividade e que nas proximidades mais de 90% das pessoas tiveram cancro e morreram. Sabe porque é que não pode sepultar logo? Isto tem que saber ler o que a Bíblia diz, porque senão a pessoa não percebe. Primeiro é o tempo. 7 meses para sepultar cadáveres. Primeiro é por causa do número exorbitante de mortos. Segundo, é por causa das condições para o sepultamento, que não são normais. Não são condições normais de sepultamento. Terceiro, você já vai ver. Leia comigo o versículo 13. Por todo o povo da terra os sepultará. Se lhes há memorável o dia em que eu, ou seja, um dia memorável é um dia que fica em memória. Um dia que fica... Nós ainda hoje estamos a celebrar a vitória da independência de Portugal de 1 de dezembro de 1640. Foi um dia de memória. Sim ou não? Agora este dia vai ser um dia de memória. O dia em que eu for glorificado, toda a glória vai ser para Deus, diz o Senhor Deus. Serão separados homens sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre transeuntes tenham ficado nela, para limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Depois de 7 meses, quer dizer, durante 7 meses fica tudo parado, tudo quieto, ninguém vai para lá. O que é que será? Versículo
15. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, vendo algum deles o osso de algum homem, o osso. O osso. Então os ossos não vão estar juntos? Parece que não. Se um osso estiver ali e o outro osso estiver lá embaixo, ali na estação de comboio, alguma coisa muito grave teve que acontecer para estar um osso para cada lado. Não. Porquê é que não estão juntos? Não, alguém morre, os ossos não estão juntos? Não, aqui não vão estar juntos. Se vir um osso, o que é que faz? Põe um sinal no osso. Precisa de pôr um sinal. Está aqui um osso. Acha isto tudo normal? Diga-me se acha. Isto já aconteceu alguma vez na história? Não, só aconteceu em Hiroshima. Em Hiroshima aconteceu assim. As pessoas que não morreram logo na explosão, depois toda aquela cidade, só muitos anos mais tarde, é que foi reconstruída. E as fotos que se vêem da época são horríveis. E aquela bombita de Hiroshima, comparada com as de hoje, parece uma bomba dessas de São João, comparada com as de hoje, que são muito mais potentes. Eu estou a dizer isto porque eu sei que vai aparecer muita gente. Se isto for a guerra de Gog e Magog, vão já confundir tudo e vão dizer que é a Terceira Guerra Mundial. Quem é que me entendeu? E quando você vir essas notícias, é a Terceira Guerra Mundial, você lembra-se do que eu lhe disse. O pastor disse que não é. Por que é que não é? Razão número 1 e fundamental e principal. Porque o anticristo já tinha que estar cá para ser a Terceira Guerra Mundial. E não está. Ao percorrerem eles a terra, atravessarão o campo, põem um sinal e chamam... Quem é que chamam? Os enterradores. Diga comigo, enterradores profissionais. Chamam as pessoas que vêm com aqueles fatos todos especiais para pegar no tal osso e o enterrar. Enterradores profissionais para sepultá-lo, todos no mesmo sítio, no vale das forças de Gog. No vale preparado para recolher os restos mortais de toda a radioatividade. Como é que vai ser isso preparado e feito? Eu não sei, não sou cientista para saber como é que isso se faz. Mas como vê, isso não é normal. Nós nunca vimos uma guerra assim. Esta guerra ainda não aconteceu. Vai acontecer. Pode ser agora. Diga-me o que é que você acha. Pode ou não? Pode. Se for, o mundo vai ficar de pata para o ar. Estava tudo aterrorizado com o Covid. Andava tudo de máscara com o Covid. Se o preço dos combustíveis e das coisas todas disparou com o Covid. Se as nações se endividaram, se as empresas fecharam, se muita confusão houve com o Covid, imagino com isto. Vai ser um tumulto a nível das nações inteiras. Vai ser um abanão gigantesco. Quando for isso, eu oro. O que é que o pastor disse? Que não seja. O que é que eu disse? Eu não queria que isso fosse já. Queria que fosse mais, que estivessem mais preparados mentalmente, espiritualmente. Mas olha, vai ser quando for. Deus é que sabe o relógio de Deus, não é o meu relógio. Eu tenho um relógio aí. Mas o relógio de Deus é dele. Quando for a hora de o fazer, pode ter a certeza que vai acontecer. E porquê é que as nações, todas essas nações, vão se juntar com um potencial bélico e militar e armamentista absolutamente supra? Porque eles vão pensar que eles juntam-se todos, Israel desaparece do mapa. E assim é o que pensam os politiqueiros, os comentadeiros,
jornaleiros, o que é que pensam? Pensam, acaba o problema do Hamas, acaba o problema de tudo, porque Israel desaparece do mapa, vão outra vez espalhados nas nações como estavam antes, e o mundo sossega. E o muçulmano sossega. Esquecem-se de um pormenor. O rato, se lhe der um copo de leite, a seguir vem fazer as mesmas coisas na Europa toda. Mas o que mais me espanta é o que está a seguir no capítulo. Eu só li alguns versículos. Se nós fôssemos a ler os versículos todos, estão aqui todos, está aqui tudo. Mas depois vem o versículo 40. E o versículo 40 é um versículo espantoso. O capítulo 40. Porque no capítulo, então, olhe para mim agora. 37, diga comigo, 37. O povo de Israel foi reunido das nações, fim da Segunda Guerra Mundial, nação. Israel nasce como nação. Até ao tempo de Gog e Magog, passaram estes anos todos. Ainda não é a Terceira Guerra Mundial. Estes conflitos todos que você vê no mundo inteiro, tudo a favor do Hamas, todos os milhões de dólares de subvenções, de pagamentos de coisas a pessoas para agitar o mundo e agitar tudo em toda a parte. Contra Israel. Contra os judeus. O ódio instigado contra os judeus. É incompreensível isto. Tem que ser o inferno a pôr as ventoinhas todas dele a trabalhar para espalhar este ódio. Não é humano, chega a ser supra-humano. Não é um ódio normal. O ódio que você vê contra Israel não é um ódio normal. É um ódio supranormal. É um ódio espiritual. Satanás não perdoa que através de Israel viesse Jesus, viessem os apóstolos, viessem os profetas, viesse a Bíblia, viessem tudo para as nossas mãos, para depois espalhar pelo mundo inteiro a palavra de Deus. Isso não tem perdão para o diabo. Quem é que me entendeu? O ódio de Satanás contra Israel é esse. Eles deram ao mundo os profetas, deram ao mundo a palavra de Deus, trouxeram ao mundo o próprio Filho de Deus que veio como judeu a esta terra para nos salvar. E isso para o diabo é imperdoável, porque Israel tem de desaparecer. E o ódio que ele consegue instigar, por razões, sejam elas quais forem, tudo razões que não têm razão nenhuma. Mas a razão principal é esta, é uma luta contra Deus, é uma luta entre Satanás e o reino das trevas e o reino dos céus e o reino de Deus, a dizer, mas eu chamei-os e eu pus-os aqui, e agora diabo, o que é que tu queres fazer? E ele disse, vou agitar o mundo, vou pôr o mundo louco contra Israel e vou acabar com eles. E Deus diz, desafio aceito. Podes mobilizar o mundo inteiro e as nações que tu quiseres, não consegues. E o diabo aceitou o desafio e vai agitar as nações. E vai agitar quem? As nações muçulmanas. Que vão apanhar a maior tarefa do mundo. É bonito isto? Não. Mas eles estão a lutar contra quem? Já nem é Israel que está no assunto. É Deus e o diabo do outro lado a usar as pessoas dele, as armas dele e os meios dele. E Deus do outro lado a dizer, fui eu que os pus aqui, quem é que os vai tirar? Isto é uma guerra que está sobrenatural. Não é uma guerra normal. Nada disto é normal. Meus irmãos estão a entender? E isto ainda não é o anticristo, porque quando for o anticristo a vir para cá, este problema não vai ser só Israel, vai ser no mundo inteiro. Deus vai dizer, a terra é minha. E o diabo vai dizer, não, a terra é do meu filhinho, do anticristo que eu mandei agora. Quer dizer, isto vai subindo numa escalada cada vez pior. E eu estou a contar uma história, a história bíblica, a história que ainda não aconteceu, a história das nações que ainda não aconteceu. Vocês devem saber estas coisas para não serem induzidos em erro. Capítulo 40. Porquê é que eu disse que o capítulo 40 é um capítulo espantoso? Porque no capítulo 40, Israel constrói o templo. Se eu lhe perguntasse hoje a qualquer judeu, o templo já está construído em Jerusalém? Eles diziam o quê? Está construído?
em Jerusalém? Conhece algum templo em Jerusalém? O bispo Macedo construiu o Templo de Salomão em São Paulo. Não achou graça? Está um bocado deslocado. E ele construiu segundo um modelo, em Lourdes, a igreja do bispo Macedo, construiu um templo à imagem do Templo de Salomão, lá em São Paulo, que muita gente vai lá visitar e vai ver. E ele fez as medidas, mandou os engenheiros construir segundo as medidas, e as pessoas que lá foram ver dizem que aquilo é belíssimo de ser visto. É uma atração turística em São Paulo hoje em dia, o Templo de Salomão. Mas o templo não está construído em Jerusalém. Sabe porquê? Porque no sítio onde estava o Templo de Salomão está a mesquita. Mesquita quê? Como é que se chama a mesquita? Al-Aqsa. Minha pergunta agora é: nesta guerra acha que a Al-Aqsa vai ficar de pé? Oh filho, nem fica a Al-Aqsa, nem fica a Alexa. A Alexa, aquela que fala nos automóveis, é a Alexa? É a Alexa? Ou é Siri? Quem é? Aquela anedota que já há para aí. A Alexa? Quem é a Alexa? Enganou-se, pegou no carro diferente e chamou a Alexa e era a Siri. E a Siri está toda ciumenta da Alexa e agora, que confusão ali vai. A Alexa? Quem é a Alexa? Conhece essa anedota? Giríssima, uma anedota giríssima. Ele diz-me como é que é a direção. Não, pergunta à Siri, agora não vou dizer nada. Oh, glória a Deus. Que giro. Nem a Alexa, nem a Alexa, nem a Luxa, nem a Loxa, nem coisa nenhuma. Vai tudo pelo ar. Diga comigo assim, vai tudo pelo ar. E os muçulmanos vão meter a violinha ao saco e durante uns anos vão estar assim. Como é que é? Com a bola baixinho, quietinhos, caladinhos. Bem, vão dar um sossego ao mundo e à Europa e aos países por aí fora que você nem imagina o sossego que vai ser. A França finalmente vai sossegar. Macron já pode ir para casa e continuar a apanhar a chapada da Macrona, que é uma felicidade. Chapada velha. Aquilo que é um idiota que ali está. As irmãs escusam de ter medo, não vão a fugir, pois não? Oh, glória a Deus. Quer dizer, o templo vai ser construído depois. Quando eu ouço às vezes pastores, ou outras pessoas, pronto, mas não há pastores, que eu gosto dos pastores todos, glória a Deus. Mas quando eu ouço às vezes gente a vir para as televisões dizer, já vão construir o templo, já anda aí o bezerro vermelho, já anda não sei o quê, eu disse, oh, cala-te. Por que não te calhas? Por que não estás calado? Porquê? Porque isso não vai acontecer antes do Gog e Magog. Porque você tem o 37, o 38, o 39, que é o enterro, e depois é que vem o 40, que é a construção do templo. A construção do templo em Jerusalém não vai acontecer sem primeiro acontecer 38, 39. Que é a guerra de Gog e Magog. Quem é que me entendeu? Tantas pessoas escusam de estar já a fritar a pipoca, que não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Só vai acontecer nesta progressão. Agora, depois do templo construído, cuidado. Diga para você mais tarde, cuidado. Depois do templo construído, porque quem é que vem para se sentar nesse templo e dizer que ele é o Messias? O falso Messias. Quem é que vem? É o anticristo.
O anticristo é que vem depois para o templo. Por isso, entre a construção do templo e a vinda do anticristo, não sei quanto tempo vai levar. Se vai levar 10 anos, se vai levar 15 anos, se vai levar 20 anos. Não sei se vou estar cá eu ou se vão ser os meus filhos e netos que vão estar cá. Não sei se vamos continuar a estar todos cá ou se vai passar mais algum tempo. Sei que Deus está a deixar que as coisas sejam calmamente feitas. Quem está cheio de pressa é o diabo. Quem é que me entendeu? Quem está todo acelerado é o diabo. Se ele pudesse, fazia tudo hoje. Por isso nós oramos em nome de Jesus. E eu peço uma coisa, que não seja já. Eu não sei se as pessoas, se o mundo, se a economia do país, se no meu país, se as situações como elas estão preparados minimamente para isto. Eu não sei. Mas olha, quer esteja preparado, quer não, quando chegar a hora de acontecer, vai acontecer mesmo. Quem é que me entendeu? Vai acontecer mesmo. E vai abalar o mundo isto. Embora não seja uma guerra mundial, é uma guerra que vai desestabilizar as nações de uma maneira, vai abalar a economia das nações de uma maneira fantástica. Um dos blocos económicos do mundo que está menos preparado para isto é a Europa. Com estas senhoras que estão, a senhora Lagarde, eu escolhia qualquer pessoa aqui formada em gestão ou economia para estar lá no banco em vez daquela avestruz que está ali. Aquela avestruz, aquilo é um susto, aquela senhora. Aquela senhora é um terror. Terror. Não dá uma para a caixa que se acerte. Não acerta uma. Está desesperada neste momento por fazer desaparecer a moeda. E pôr tudo digital. Faça ideia quanto é que os bancos lhe prometeram encher o bandulho dela se ela conseguir fazer isso e convencer os bancos das nações a aceitar isso. Por cada transação o banco recebe uma comissão, imagine. Mas depois estão cheios de medo, não sabem. Mas não sei, mas é muita insegurança. Depois vem um relatório da União Europeia e diz assim, guardem dinheiro em casa. E um candeeiro a gás. E umas lanternas. Para o caso de alguma coisa correr mal. O mundo, tudo aterrorizado. E vocês dizem assim comigo, nós não temos medo, glória a Deus. Você tem medo? Você tem Deus que o defende. Israel, mesmo nesta desvantagem toda, tem um Deus para defendê-lo. Eu não estou tão preocupado com Israel, estou preocupado com as outras nações que vão morrer ali como desgraçados e como tordos a cair, vão morrer. Vai ser uma desgraça. E aquelas pessoas são seres humanos como eu. Quem é que me entendeu? Podem estar enganados, podem estar nos exércitos, podem estar a marchar, podem estar convencidos que estão certos, mas estão a fazer uma coisa contra o próprio Deus. Vão cair numa ratoeira e numa armadilha. E Deus, que conhece tudo e sabe tudo, sabe que isso vai acontecer e dá-se ao luxo de escrever antecipadamente 570 anos antes de Cristo, já passaram 2000, e ele continua aqui escrito e diz assim, quando isto acontecer, só para enterrar os cadáveres vai levar 7 meses. E quando encontrarem um osso, ponham um sinal e chamam os enterradores profissionais. Olha o nome que arranjaram, enterradores. Eu é que acrescentei profissionais. Porque tem que ser. Quem é que me entendeu? Tem que ser. E depois disto acontecer, que vai muita coisa em Jerusalém e em Israel vai ser arrasado, e uma das coisas vai ser a mesquita da Al-Aqsa. Israel depois está numa posição, já não permite mais que a mesquita seja construída lá, constrói o templo. E é naquele templo que dali a uns anos mais tarde, quem é que vai chegar? O anticristo. Nós já não estamos cá. Quando isso acontecer, nós
Oh, glória. Quem é que vai subir? Oh, glória, aleluia. Nós vamos subir daqui para fora. Não vamos querer ficar daqui para fora. Porque isto que já é uma hecatombe, uma catástrofe sem classificação. Uma catástrofe que ultrapassa toda a classificação. Porque para Deus pôr uma guerra destas ali, é muito mau. É muito mau. Não, eu espero que a Turquia não entre, que a Rússia não entre, que o Afeganistão não entre, que o Quirguistão não entre, que o Paquistão não entre, que aquela gente não entre. Eu espero que não entrem. Quem é que me está a entender? Porque se você ouvir as notícias a dizer todos enfileiraram-se, juntaram-se todos e vão todos contra Israel, então escreva o que eu lhe estou a dizer hoje. Então começou a guerra de Gog e Magog. Se a Rússia se juntarem todos ao Irão para irem contra Israel, então temos aqui um problema sério. Israel não vai ter ninguém para os defender. Os Estados Unidos não vão defendê-los. A Europa não vai defendê-los. Quem é que me está a entender? E as relações entre o Trump e o Netanyahu não são as melhores. Ou seja, os Estados Unidos estão-se a pôr um pouco de fora. Enquanto os Estados Unidos se puserem dentro, Gog e Magog não acontece. Se os Estados Unidos se puserem de fora, os outros avançam. Quem é que me entendeu? Por isso, essa é a minha dúvida. Será que o Trump vai mesmo ficar de fora? Porque se isto acontecesse durante o Biden, pode ter a certeza que o Biden ficava a favor do Irão. Quem é que me entendeu? Seja o que for, você não vê aqui ninguém ao lado de Israel. Só vê um ao lado de Israel. Quem é este? Deus. Minha pergunta para os meus irmãos é: Deus ao lado de Israel é suficiente? Oh, glória! Meu Deus! Suficiente? Não é só suficiente. É mais que suficiente. Deus vai acabar com aquilo tudo e vai mudar a história completa do Médio Oriente. O problema é o que vem a seguir, que aí é o checkmate de Satanás, é a seguir. E a seguir é a Terceira Guerra Mundial. Nós vamos ler esses versículos e terminamos. Quando então é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Abra comigo em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, e você aí vê assim, aí vê a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é Apocalipse 16. Nessa Terceira Guerra Mundial já não estamos cá. Diga para o seu irmão que está ao lado, nós já fomos daqui para fora, já não estamos cá. Quem é que quer ficar cá? Não levanta a mão agora, esteja quieto. Eu não aconselho ninguém a ficar cá. Porque Deus vai entrar nessa guerra, na terceira, Deus entra na guerra contra o mundo inteiro. Porque Deus já tirou os seus filhos daqui para fora e o que sobrou não foi bom. Sobrou não foi bom. Sobrou não foi bom. Então Deus vai ajustar contas com isto. E quem está à frente das nações é o anticristo, também conhecido pela besta. E Deus, que é tão educado, chamar besta alguém, não pode ser bom, pois não? Não pode mesmo ser bom. Pois assim, versículo 12, Apocalipse 16, versículo 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Quem são estes reis do Oriente? Exércitos maiores do mundo vão se juntar na Terceira Guerra Mundial a combater uns contra os outros. Quem são esses exércitos? A China tem um exército de 300 milhões de soldados. E vem do Oriente. 300 milhões de chineses. Sem contar com os indianos, sem contar com todo o resto da comandita que vai se encontrar ali
para fazer guerra, porque lembre-se, nessa altura a guerra é geral. É guerra entre nações, espalhada pelo globo todo. E diz assim: vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? Do dragão, é o diabo. O dragão é o diabo. Esse estádio aí tem que ser mudado de nome urgentemente, em nome de Jesus. Vi sair da boca do dragão. Depois diz, da boca da besta. Quem é a besta? O anticristo. E do falso profeta. Quem é o falso profeta? É o líder da religião mundial do anticristo. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Os demónios parecidos com rãs. Agora você imagine uma rã com 2 metros. É um demónio. E que se divide em milhões de razinhas pequeninas e se juntam todos como um gigantão. E sai da boca deles. Diga-me. E são enviados para o mundo inteiro. Diz assim, vão ser enviados aos reis, aos presidentes, o mundo inteiro, para juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os demónios vão ser enviados para juntar as nações todas em guerra umas contra as outras. Quando isso acontecer, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Arma é a palavra para exército e Armagedon é composto da palavra Megido. O Monte Megido, o Monte Carmelo. Em cima do Monte Carmelo, Elias enfrentou os profetas de Baal. Embaixo do Monte Carmelo, em frente ao mar Mediterrâneo, tem a maior planície com cerca de 30 quilómetros, onde se passaram grandes batalhas de Israel. E esse lugar chama-se, Deus até se dá ao luxo de dizer onde é que vai ser o local onde as tropas são descarregadas e se enfrentam em guerra. Em frente, na planície, em frente ao Monte Megido, ou Monte Carmelo. Agora diga-me, se isto tudo que está aqui já é esta guerra? Não, claro que não. Claro que não. Aliás, o anticristo nem está aqui, ainda. A besta ainda não está cá, portanto não é ele. Para isso a igreja tinha que ter subido e nós ainda aqui estamos. Já lhe constou que os crentes subiram. Então o que é que você está aqui a fazer? Se fosse para os crentes subirem, já não estava cá. Não, nós ainda estamos aqui. Portanto, não pode ser a Terceira Guerra Mundial. Por isso, quando você ouvir alguém falar nestes dias, Terceira Guerra Mundial, diz, olha, mais um ignorante. Começa a contá-los. 1, 2, 3, 4, faça uma lista. Não é. Nada disso é a Terceira Guerra Mundial. Amém, irmãos? A Terceira Guerra Mundial é péssima. Quando isto estiver para acontecer, a Bíblia diz ali, versículo 15, vem como ladrão, vigia e guarda as tuas vestes para não andares nu. No versículo 16, isto é para a igreja, no versículo 16, ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que já disse o que é, se encontra outra vez em Israel. Quer dizer, a primeira batalha, Israel vai vencer com a ajuda de Deus. Na segunda, é pior o assunto, e é o próprio Senhor Jesus que vem limpar esta terra. É Ele que vem parar com a guerra e parar com tudo, porque aí já não é só um conjunto de nações contra Israel, aí é o mundo inteiro em guerra uns contra os outros, e a confusão é tão grande que se Deus não interviesse, a terra, os seres humanos neste planeta desapareciam. Deus não vai permitir isso. Amém, irmãos? Deus não vai permitir que a vida neste planeta acabe, senão acabava. Porque é que Deus vai intervir? É para verem de onde a loucura dos governantes do mundo, dos políticos do mundo, onde vai levar isto. Vão levar isto até ao extermínio. Quando Deus vê que esse extermínio está para chegar, Deus intervém para a destruição e não permite que continue a destruição. Senão não sobrava ninguém vivo, não sobrava nada vivo neste planeta. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, versículo 21. Esse tempo haverá grande aflição ou tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem jamais haverá.
E versículo 22, lemos juntos, vamos ler de pé, e terminamos o nosso culto, vamos ler de pé, e assim: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Quer dizer, não restava vida humana, não restava vida no planeta, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E mais uma vez, estes escolhidos são os judeus. Por causa de Israel, Deus não permite que todo o resto, senão Deus, para Deus acha que era muito difícil para Deus criar de novo pessoas. Acha difícil? Não, nada difícil. Para Deus não era nada difícil fazer isso. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça. Portanto, meus queridos irmãos, há uma diferença muito grande entre a guerra de Gog e Magog e a terceira guerra mundial. É muito diferente. Quem é que me entendeu? Vamos orar, diga comigo, em nome de Jesus. Nós oramos por Israel. Oramos pela terra de Israel agora. Oramos pelo cumprimento da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que se for possível, como Jesus disse, passe de mim este cálice, se for possível, que não comece já esta guerra de Gog e Magog, mas não somos nós que mandamos, não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade seja feita. Deus sabe quando é a melhor altura, Deus sabe quando é o melhor momento, Deus sabe quando tudo deve ser feito, e se for, vai ser uma guerra que vai levar. Se juntarem as nações todas em volta de Israel para matar Israel e destruir Israel, e vai ser transmitido nos noticiários do mundo que, acabando Israel, acaba-se o problema, que finalmente os muçulmanos ficam sossegadinhos e tranquilos, que é isso que eles querem, vamos lhes fazer à vontade. Se o mundo disser isso e fizer isso e se juntarem essas nações todas, então nós temos a guerra de Gog e Magog, porque foi Deus que os pôs lá, foi Deus que os tirou de lá, foi Deus que os trouxe para lá, e Deus não admite que mexam com ele. Portanto, não estão a mexer com Israel, estão a mexer com o próprio Deus. Quem é que me entendeu? O mundo inteiro vai perceber que Deus está naquele assunto, que Deus disse e que Deus faz. E nós oramos em nome de Jesus. E pedimos como Jesus pediu. Eu peço hoje, meu Deus, diante do teu trono. Peça comigo. Levante suas mãos para o alto e peça comigo. Senhor, eu não creio que nós estamos ainda preparados para este momento. Eu penso que não. Se estiver enganado, perdoa-me. Não sou eu que decido sobre as horas, sobre os dias, sobre os momentos proféticos. É Deus que decide. Se for possível, diga comigo isso, nós pedimos, se for possível, que venha outra vez paz e sossego, que haja uma mão poderosa que interrompa a guerra entre Israel e o Irão, que não se espalhe à Turquia, ao Afeganistão, ao Paquistão, à Líbia, à Rússia, à Síria, que não se estenda aos outros países todos em volta, que haja uma mão poderosa de alguém escolhido por Deus poderoso no meio das nações, e eu não estou a ver mais ninguém nesse momento capaz de o fazer a não ser o Trump, e que possa parar isto, interromper isto, parar esta situação e termos mais paz durante alguns anos. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer. E não vai haver ninguém para parar isto. Por isso, se for possível, passe de mim este cálice agora. Passe das nações esta hecatombe, esta desgraça, esta mortandade enorme, esta coisa terrível que vai acontecer durante a guerra de Gog e Magog. Se for possível, que não seja para já, que seja adiado mais algum tempo, que nós possamos viver em paz, pregar a palavra de Deus, anunciar o teu poder, ser cheios do Espírito Santo e anunciar milagres e maravilhas do poder de Deus em paz, que possamos viajar até Israel, que possamos viajar tranquilamente de avião, passar pelas nações sem ter que fazer voltas ao mundo, possa ser tudo pacífico, tranquilo, que as pessoas possam ter férias, possam ter a sua vida, que os preços e a economia não fiquem enlouquecida com preços de combustíveis exorbitantes e horríveis, que as coisas mudem, que as pessoas possam viver em paz. Nós oramos em nome de Jesus, se é possível, passe este cálice e não seja ainda o tempo, mas não seja feita a nossa vontade, diga isso comigo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Deus sabe melhor do que ninguém quais são os prazos que Ele tem, as datas estabelecidas por Deus, e Deus sabe o momento certo para fazer tudo, e nós entregamos tudo nas tuas mãos como teus filhos. Confiamos em ti, o que o Senhor fizer está bem. Se for para interromper
Então, traz sabedoria aos governos, sabedoria às nações poderosas desta terra, principalmente aos Estados Unidos, para terem sabedoria para saber como agir, como fazer e como negociar de modo a isto ser interrompido, a isto ser parado. Assim nós pedimos com fé em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus.